Prezado professor, estamos gravando o vídeo sobre seminário temático, seria para ter sido realizado na terça-feira passada. Meu grupo é formado por mim, Charles Rodrigues, pelo Sandro, por Bruna Gelaim Dariva, por Elias da Rosa Barbosa, por Tanessa Rita Martins dos Santos. Sendo que efetivamente quem contribuiu para esse trabalho foi eu, assim como o Sandro. A Bruna Gelaim, ela contribuiu, porém na noite anterior da apresentação do seminário, a mãe dela teve que fazer uma cirurgia de emergência e não pôde comparecer. Bom, falando sobre a nossa pesquisa, sobre o nosso relatório de campo. A pesquisa ocorreu numa empresa chamada Espelho d'Água Piscinas, localizada aqui na cidade de Itajaí. A empresa atua no ramo varejista de piscina, produtos químicos, aquecedores e afins. A coleta de dados ocorreu em 29 de agosto passado e foi feita uma entrevista com a sócia proprietária Deise Aragão. Durou cerca de 40 minutos essa entrevista. Falando um pouco do histórico da empresa. A empresa é constituída desde 1999, quer dizer, tem em torno vai fazer 18 anos de existência. No início, como toda pequena empresa, o começo tem imensos desafios que precisam ser vencidos. Então, após uma estruturação da empresa, houve necessidade de aumento da empresa e da loja onde é sediada, e hoje encontra-se o volume de venda bastante já estabilizado. É uma empresa bastante sólida. E atualmente a empresa é formada por 2 sócios e por 6 funcionários. Em relação à habilidade do administrador, como foi recomendado, sugerido na atividade, que a gente fosse feita essa entrevista para avaliar qual dessas habilidades seria mais importante: habilidade técnica, humana e conceitual. Segundo a entrevistada, a habilidade conceitual é a mais importante para ela, porque isso, pela habilidade conceitual, permite ela ter uma maior compreensão do contexto e assim possibilita tomar decisões mais acertadas, sobretudo como está embasado com bastante conhecimento. Dentro dos aspectos culturais, podemos observar, e até em conversa com a própria administradora, ela mencionou que a empresa passou e passa pelas 4 traços dos subsistemas, que é o institucional, formal, pessoal, informal e o de líderes e de liderados. Porém, um traço que é muito significante, muito marcante, é o traço personalista da administradora. Isso é muito marcante em todo o processo dela. Então, dentro desse contexto, a gente vai analisar também o ambiente externo. Dentro do ambiente externo, a análise do ambiente contextual e operacional. E dentro do ambiente contextual, vamos falar agora um pouco do fator demográfico, que, segundo ela, é um aspecto bastante importante, significante para administrar a organização. E ela tem uma clareza muito grande do perfil dos clientes dela. Ela mencionou que predominantemente as vendas são realizadas para famílias e que que as compras, as vendas, são realizadas para clientes acima dos 25 anos. E a distribuição geográfica de atuação da empresa é regional. Basicamente aqui a cidade de Itajaí, Balneário Camboriú, Balneário Pissarras. Ela relatou ainda que atende um raio de 150 a 170 quilômetros. Ela já atendeu clientes, o foco dela é esse. Pode passar. Outro aspecto é o fator econômico. O fator econômico, e desde o início ela fez questão de destacar, que é a questão da crise política, que é mais um fator que a gente vai falar na frente, que é o fator político, afetou muito a empresa. Porque, segundo ela, a piscina é considerada um produto supérfluo. Além disso, tem a questão da sazonalidade, que no verão e no inverno, geralmente, a venda de piscinas diminui.
Outro aspecto do fator econômico é sobre a questão das taxas de câmbios, que, segundo a administradora, elas influenciam levemente, mas influenciam na fabricação das piscinas e sobretudo porque alguns componentes são importados. E outro fator é o político. Segundo já havia falado, influenciou profundamente na atividade econômica da empresa. No entanto, ela fez também questão de destacar que do meio do ano para cá já deu uma melhorada, já está se normalizando, e que a questão do planejamento estratégico da empresa foi fundamental para a empresa se manter viva. E outro aspecto, dentro da análise contextual, é a questão do fator tecnológico. O nível de desenvolvimento tecnológico da sociedade e do setor faz uma diferença muito grande. Então ela mencionou a questão de novos produtos e processos que têm trago maior eficiência energética, maior eficiência dos procedimentos que são realizados dentro da organização e, mais importante, com preço bastante competitivo. A questão da eficiência energética, ela mencionou o uso do aquecimento de água por meio de energia solar, o uso de lâmpadas LEDs nas piscinas, são elementos que um fator tecnológico tem contribuído bastante no segmento da piscina. E outro aspecto que será analisado é a questão ambiental, operacional. Então, análise ambiental operacional. Vai ser falada a questão do cliente, do concorrente, fornecedores, instituições financeiras, meio de comunicação e grupo de interesses especiais. Sobre os clientes, ela mencionou que ela tem uma planilha desde 1999 com todos os dados do cliente, tipo de piscina, marca da piscina, os equipamentos que tem na piscina, os produtos que foram vendidos na época. Ela falou que tem todos os dados sobre o cliente. Isso é utilizado para oferecer serviços, novos produtos. Sobre concorrentes, ela mencionou que no estado de Santa Catarina existe 5 concorrentes, são 5 empresas do segmento que concorrem para ela dentro desse mercado. E ela destacou um aspecto interessante. Ela mencionou que ela aprende muito mais com os concorrentes do que com os clientes dela. Ela tenta identificar o que os clientes fazem de errado para poder fazer melhor. E identificar o que eles fazem de melhor para tentar aperfeiçoar os processos dela. Outro aspecto é a questão do fornecedor. Ela falou que o fornecedor tem que ser colaborador. E é uma condição fundamental para o desenvolvimento da empresa. O principal fornecedor dela de piscina, ela mencionou que tem uma parceria de 15 anos. Outro aspecto é a questão das instituições financeiras, que nesse tipo de mercado é bastante importante, sobretudo pelo preço do produto. Então, são duas questões que as instituições financeiras entram: do financiamento do produto para o cliente final e no financiamento para investimento no crescimento da própria empresa. Ela também mencionou na oportunidade, quando foi adquirido novos equipamentos para a instalação de piscinas, foi necessário financiamentos. A questão dos meios de comunicação, que é utilizado para fazer a comunicação da própria empresa, divulgação, ter uma interlocução com seus clientes. Eles utilizam as redes sociais, YouTube, uma forma de estar divulgando os produtos. E outro aspecto que foi abordado é a questão dos grupos de interesses especiais. E ela mencionou que a empresa até então já foi convidada pelas associações de classes, mas não teve interesse de participar e atualmente não participa de nenhum desses grupos. Bom, outro aspecto que foi analisado na empresa é a questão da organização e suas áreas funcionais. Mas como é uma empresa pequena, não tem essa divisão muito clara das atividades dentro da empresa. Mas ficou evidente para a gente que tem uma distinção entre o setor administrativo e o setor operacional pela empresa. Então, assim, dentro das 4 divisões, que é recursos humanos, comercial e de marketing,
financeiro, de produção de operações, basicamente esses 6 funcionários mais 2 clientes acabam fazendo um pouquinho de cada um desses aspectos. Mas o recurso humano, ela mencionou que quando é necessário, ela quem faz. O gerente comercial tem uma pessoa que é responsável pela área de venda, ele faz o comercial e o marketing também. A área financeira, a própria administradora toma um cuidado, e a questão da contabilidade terceirizada, quando tem necessidade não, a parte da contábil da empresa é uma empresa terceirizada que faz. E a área de produção tem uma pessoa responsável pela parte de produção e das operações. Olá, dando continuidade à apresentação do trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre o processo administrativo desta organização. Vou falar um pouquinho sobre o planejamento, a organização, a direção e o controle. No caso do planejamento dessa organização, ela possui um planejamento formal de todas as suas atividades, né? A de curto, a médio e longo prazo, né? Essa empresa, por se tratar de uma empresa pequena, no momento da aquisição de novos equipamentos, novos maquinários, né? Eles procuram analisar o que? O fluxo de caixa dessa empresa, né? Para poder a empresa não trabalhar no vermelho. Então ela vê a viabilidade de poder comprar esses equipamentos para não deixar faltar quando ele precisar de um maquinário para fazer uma instalação no cliente bem adequada, né? Outra coisa que a gente achou muito importante no planejamento ali, que ela comentou, que ela achou fundamental o planejamento estratégico para poder manter a empresa firme numa época que é difícil que o país está vivendo, né? Um momento de crise. Então o planejamento que ela adotou para a empresa foi o planejamento estratégico, onde a empresa dela conseguiu se manter no mercado, né? Falando ainda mais um pouquinho sobre o planejamento, uma coisa que eu achei muito interessante foi a questão de ela manter um estoque de piscinas, né? O estoque de piscinas, o que ela faz? Porque a empresa ela tem um breve histórico dos seus clientes e ela sabe que no período mais ou menos ali de setembro, ela firmou bem o mês de setembro, né? Onde a procura aumenta muito das piscinas, né? Então ela, para não deixar faltar e para ela ter como atender o seu cliente com uma melhor eficiência, né? Ela procura, né, manter um planejamento já nessa época e manter um estoque adequado para atender esses clientes, né? Que ela já tem uma planilha bem montada nesse período. Então ela procura manter algumas piscinas, né? Ela estuda o mercado, vê como é que está a busca de piscinas e modelos, né? Como é que está a procura dessas piscinas, ela procura ter em estoque, né? Falando um pouquinho agora sobre a organização dessa empresa, né? Por ser uma empresa pequena, né, de poucos colaboradores, né? Ela é somente estruturada com 2 sócios e 6 colaboradores. A administradora não achou viável fazer um organograma da empresa, né? No entanto, ela vem trabalhando bem com esse formato assim, né, que eles já definiram para a empresa, né? Outra coisa que a organização utiliza, ela utiliza de formulários. Ela utiliza o formulário para fazer o atendimento de seus clientes, né? Esse formulário, ele ajuda na hora de fazer uma assistência técnica, elaborar um orçamento, né? Até a manutenção dos equipamentos adquiridos pelos seus clientes. Falando um pouquinho agora sobre a direção,